todas as vezes que você obedece uma orientação biblicamente falando dada, Deus muda você de fase. A Bíblia, ela tem o poder para isso. E o que o senhor quer falar? Eu quero falar que nada vai mudar se não abrirmos a nossa cabeça e nos tornarmos também sensíveis à direção que Deus tem nos dado. A direção, ela é muito melhor do que a velocidade. Ô pastor, mas eu estou tanto tempo na igreja, eu sou crente, eu sou firme, eu venho, eu frequento. Pois é, mas a direção, você precisa estar aberto à direção, porque a direção, ela sempre será muito mais proveitosa do que qualquer tipo de velocidade. Então eu estou aqui nesta noite para convidá-los a uma situação que eu quero, para a melhoria de vocês, que vocês saiam daqui hoje refletindo sobre ela. Quem sou eu? Qual é a direção de Deus para a minha vida? Onde eu preciso chegar? O que eu preciso alcançar? Qual é a minha missão? Nós viemos para a terra para cumprir uma missão. Você precisa entender isso. Tem gente que parece que não quer entender isso. Cada um de nós temos uma missão a cumprir. É verdade que Deus nos cerca de coisas, de bem, nos dá família, nos dá amigos, nos dá bons relacionamentos, nos dá coisas, mas tudo isso ou seja, essas coisas não podem distanciar você do propósito. E é muito ruim quando uma pessoa, ela vive longe do seu senso de propósito. Uma pessoa que ela vive distante do propósito de Deus para com a sua vida, ela vive perdendo tempo. Com todo respeito, ela não vive, ela vegeta. E outras que por sua vez já entenderam acerca do propósito de Deus com a sua vida, têm dificuldade de se adequar ao mesmo. Escuta o que eu vou te falar. Antes de você vir para a terra, você estava em Deus. Ele já te conhecia. O texto de Jeremias, capítulo 1, a partir do versículo 4, nos dá a entender que, assim como Deus fala com Jeremias, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Ou seja, ele não estava nem na barriga da mãe, Deus já conhecia. E onde estava Jeremias, irmãos? Se antes do ventre da madre, Deus estava dizendo, eu já te conhecia. Onde estava Jeremias? Isso aqui é muito forte. Isso aqui é muito confrontador. Você precisa entender que enquanto você não alinhar o seu propósito de vida com a vontade soberana de Deus, nada vai fluir para você. E não é por muito orar, é por obedecer. Você não pode permitir que as suas correrias, que os seus estresses, que as suas labutas venham te distanciar do plano original de Deus para a sua vida. Não é aquilo que eu penso, não é aquilo que o meu achismo diz que Deus tem. Eu preciso descobrir a minha verdadeira essência, o meu verdadeiro senso de propósito, e aí então eu vou ganhar tempo. Eu não vou viver como o povo de Israel no deserto, andando em círculos. Tem gente que entra ano e sai ano, e vai continuar orando para o marido que não vai ser salvo tão cedo. Ué, pastor, que palavra é essa? Não vai, enquanto você não entender o seu propósito. Porque quando entendemos nosso propósito, Deus faz por nós, faz pelos nossos, e tudo fica fácil e prático. Tem gente que vai orar por prosperidade a vida toda e nunca vai ser próspero, porque não consegue se encaixar no quadrado desse propósito.
Tem gente que quer servir a Deus da sua maneira, e não quer servir a Deus da maneira de Deus. Isso é muito ruim. Porque uma vez mais eu digo, como pastor de uma igreja, como pai espiritual, como igrejeiro que sou, a gente tem facilidade de conhecer as pessoas que estão dentro da igreja. E os planos são muitos, os sonhos são muitos. Tem pessoas que falam de planos, projetos e sonhos, que o olhinho chega a brilhar, mas você sabe que dificilmente vai alcançar aquilo ali, porque não querem se disponibilizar para aquilo, não querem sacrificar para aquilo, não querem pagar o preço para aquilo. E eu digo uma coisa e vou tornar a dizer: quantas desculpas! É o marido que atrapalha, é o filho que atrapalha, é a mulher que atrapalha, é a falta de dinheiro, é o serviço que atrapalha, é isso que atrapalha, é aquilo, e a gente vive, e mais um ano vai passar, nós entramos em mais uma década. 2020 promete, eu vou estar aqui dizendo isso sempre nas minhas palavras. Se você não quiser ouvir, me achar como chato, não vem aqui, porque o que eu vou falar toda terça, todo domingo, toda quinta, enquanto esse microfone estiver diante dos meus lábios, eu vou falar sobre isso. 2020, Deus já selou uma bênção extraordinária para aqueles que entendem, para aqueles que já abriram a cabeça, para aqueles que se disponibilizaram, para aqueles que estão dispostos a viver o seu propósito original. Essa é a verdade. Deus vai antecipar as coisas para aqueles que obedecem. Deus vai trazer para perto aquilo que você acha que está tão longe, quando você entender o seu senso de destino. Pastor, então tá, eu nasci para ser mulher, esposa, mãe, estou cumprindo meu propósito. É mais que isso, irmã. Pastor, tá bom, já entrei para a igreja, aceitei Jesus, batizei, sou batizado com o Espírito Santo, já tomo a terceira, estou aqui, estou procurando ser fiel a Deus e sou cumpridor dos meus deveres. É mais do que isso, irmão. Esse propósito está entrelaçado ao propósito natural de cidadania, de ser humano, de ser social. Você se envolveu num propósito social. Você se envolveu num propósito natural das coisas. Ser pai, ser mãe, ser esposa, ser trabalhador, cumpridor dos seus deveres e arcar com as suas responsabilidades. Isso é um propósito natural, social, secular, humano, natural. Agora, existe algo além, onde você precisa continuar cumprindo o seu propósito natural, seus objetivos naturais, dentro de ser o contexto de ser um cidadão, fazer parte de uma sociedade, fazer parte de um país, fazer parte da terra, você como ser humano, parabéns para você. Mas existe algo além disso. Para aqueles que dizem assim: pastor, mas eu não tenho tempo para isso. Tempo a gente ruma quando a gente coloca algo como prioridade. O tempo aparece e o tempo surge, o tempo acontece quando priorizamos algo. Quando priorizamos, estabelecemos o tempo para aquilo ali, a gente domina o momento, dentro do fator determinante chamado tempo, a gente tem controle disso aí. Não tem tempo. Dia do pagamento, você vai receber lá 3 mil, 4 mil. Hoje eu não fui receber pagamento porque eu não tenho tempo, nem sei se amanhã eu vou ter, rapaz. Eu quero ver quem faz isso. Eu quero ver quem faz isso. Ou seja, o que é prioridade para mim, rapidamente eu vou administrar meu tempo, eu vou dar um jeito dentro do tempo, eu vou ter um aproveitamento desse momento. Como eu digo, nós não temos controle do tempo, mas nós temos controle do momento. O agora eu domino ele. Eu não tenho poder do que vai acontecer daqui 1 hora, 2 horas, ainda que eu planeje. Mas o fato de não ter poder sobre o tempo, mas antes sobre o momento, não me deixa a pensar como pessoas naturais pensam, ainda externam, verbalizam, ao ponto de dizer: deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não pode ser assim. O dia que o altar, a igreja, a obra de Deus, o reino de Deus, a palavra de Deus, a presença do Espírito, a consagração em Deus, o ministério de Deus se tornar prioridade para você, um dia vai valer por 1 mês. Cada dia que passa, nós nos deparamos e olhamos para esse tempo, para algumas pessoas desse tempo, que automaticamente estarão contextualizadas em Ageu capítulo 1 e 2. É muita gente seguindo Jesus e pouca gente sem o que fazer.
é uma multidão de seguidores, um mínimo de servidores. Uma multidão atrás do Cristo querendo milagres, mas uma minoria muito pouco interessada. Uma minoria muito pouco interessada. Uma multidão seguindo, uma minoria querendo saber o que tem que fazer. Eu fui inserido nesse corpo, eu fui inserido nessa casa, eu faço parte dessa situação. O que tenho que fazer? Onde eu me envolvo? Onde eu me encaixo? Todos aqui, vocês, nós, somos uma peça desse projeto sobrenatural que é como um quebra-cabeça. Pastor, me explica melhor. Tá bom. Deixa eu espiritualizar aqui e trazer para a Bíblia. Cada um de nós somos um membro de um corpo. Um é um dedo, outro é uma unha, outro é o dedão, outro é o pé. Um aqui é uma perna, um é um braço, alguém é olhos, alguém aqui é a orelha. Somos membros de um corpo. E é isso que Jesus estava falando em João capítulo 15, a partir do versículo 1. Quando ele vai comparar também, eu fiz uma comparação aqui de uma peça de um quebra-cabeça, e fiz comparação de membro de um corpo, mas Jesus vai dizer isso quando ele diz: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Eu sou a videira, meu pai é o agricultor, e vós sois as varas, os galhos desta árvore. Sabe quando é que vamos prosperar? Sabe quando é que você vai prosperar? No contexto familiar, espiritual, ministerial, financeiro. Sabe quando é que eu prospero? Quando eu descubro o meu propósito e passo a viver no centro desse propósito. O que o senhor está falando, pastor? Eu estou falando e vou continuar dizendo repetidamente. Os maiores homens de Deus dizem que bons pregadores repetem as suas mensagens sempre. A minha prosperidade, a sua prosperidade está no centro do propósito de Deus com a sua vida. Lá está. Quando você se encaixa ali, parece que não, mas Deus envia recursos, bênçãos, prosperidades, saúde, vitória. Você até rejuvenesce. Que isso, pastor? Está na Bíblia? Claro que está. José contava os sonhos, e ele é perseguido pelos seus irmãos por causa dos sonhos. Escuta aqui. E você conhece a história de José, os sonhos de José, a maneira que ele contava os sonhos irritou os seus irmãos. E quando seu pai Jacó dá para ele uma túnica de cores, os irmãos ficam mais endemoniados ainda e resolvem vender ele. Antes de vender, lança ele numa cova, esconde ele numa cisterna, em um buraco, e espera os mercadores passar. Olha a Bíblia aí. E quando os mercadores midianitas estão passando, eles vendem José, e José vai embora lá para as regiões do Egito. Eles pegam a túnica de cor de José, rasgam ela, salpicam de sangue, levam para o pai de José, ou seu pai chamado Jacó, conta uma mentira para ele que as bestas feras do campo haviam comido, engolido José. Jacó chora amargamente, e José na verdade está lá no Egito, sendo vendido agora pelos medianitas. Ele é vendido pelos seus irmãos para os mercadores o vendem para o Egito, e lá está José. Beleza, o tempo passa, ele vai na casa de Potifar, ele gerencia a casa de Potifar, é caluniado pela mulher de Potifar, tem que fugir dali, vai parar no cárcere do Egito. No Egito, ele gerencia as prisões no Egito, ele gerencia o presídio onde ele vai parar por causa de uma calúnia. No presídio, ele discerne os sonhos de dois camaradas. Um tem um sonho que era um copeiro, o outro como padeiro. Os dois tiveram um sonho, ele discerne os sonhos dos dois, e o que dá a entender é que o padeiro ia morrer como morreu, o copeiro ia voltar para o regaço de Faraó
como assim acontece? E a Bíblia diz que passam os anos, daqui a pouco Faraó tem um sonho e ele fica perturbado com esse sonho, e o copeiro se lembra que uns anos atrás, esse moço chamado José, Deus tinha dado para ele dons de discernir sonho, e ele fala com Faraó, e Faraó resolve mandar chamar a José, e manda barbear José, trocar roupa de José, passar perfume em José. E ele se apresenta diante de Faraó, e ele discerne também os sonhos de Faraó, e depois que ele discerne o sonho de Faraó, ele se torna governador de todo o Egito. Os anos se passam, ele está liderando o Egito. Presta atenção, presta atenção. 7 anos de fartura se passam, e José, com a sua sabedoria, ele guarda os alimentos, ele economiza, ele organiza, ele coloca o país em uma situação que agora vai chegar o tempo de escassez, e quando chega os 7 anos de escassez, ele havia guardado nos 7 anos de fartura, e o tempo passa. De uns 13 anos para frente, será que alguma coisa muda em 13 anos? Hein, gente? Será que alguma coisa muda em 13 anos? De 13 anos para frente, olha o que eu disse aqui. Todas as terras vinham ao Egito comprar da mão de José. Todas as terras passavam fome. O Egito tinha comida até para vender. José, que estava liderando ali, andando no carro de Faraó, ele era o governador. Ele era um grande ministro. E todas as terras viajavam para vir ao Egito comprar, porque só o Egito tinha comida. E toda a terra estava com fome. Inclusive os irmãos de José viajaram meses para chegar ao Egito para comprar comida. E eu digo que quem está no quadrado de Deus, tudo muda. Prospera, cresce, fica melhor, rejuvenesce. Tudo muda para melhor. Tudo flui para o bem. Todas as coisas cooperam para o bem. Os irmãos de José chegam no Egito para comprar comida de quem? De quem? De José. Eles conheceram José? Não conheceram. Ele estava com a mesma cara de murmurador, de reclamador, de traíra, cara de Judas, cara de falsidade, mesma cara. José olha para eles e conhece todos eles, mas eles olham para José e não conhecem o José. José estava com a sobrancelha fina, queixo comprido, com a couraça na cabeça, uma coroa, roupas diferentes, pele mais lisa, e ele estava mais lindo do que nunca. E eles não conhecem que diante dos seus olhos estava aquele irmão caçula que eles haviam arrebentado com a vida, tentado arrebentar com a vida dele. Ou seja, na vida de quem está fora do plano divino, na vida de quem foge do plano divino, nada muda. Para aqueles que se envolvem no plano de Deus, pode pagar preço. Não é fácil, pode pagar preço. Não é brincadeira, vai pagar preço. Não é brincadeira, mas tudo flui. Tudo muda. E enquanto para muitos 13 anos não mudou nada, para quem está no quadrado de Deus, 13 anos já passou por tanta coisa na vida, que inclusive agora está no mais alto escalão, patamar, posição daquele país. Ele era o governador. Por quê, pastor? A Bíblia diz que depois de Faraó, José. E Faraó ainda vai dizer: eu no trono mando mais que você. Sabe o que Faraó estava dizendo? Até quando eu estiver ausente do trono, quem manda é você. Me assentei no trono, sou maior que você. Fora do trono, você manda em tudo. Então, 13 anos se passam, um pouco a mais. Tudo mudou para José. Para quem não se encaixa no quadrado, para quem não entende o que Deus está falando, para quem deixa passar a revelação diante dos seus olhos, a mesmice vai enraizando. A mesmice. Os irmãos de José viviam na mesmice. Quanta coisa José passou. Mas o que o senhor está falando? Irmãos, descubra o mais rápido possível
o quadrado que Deus preparou para você, a sua missão, o seu propósito, o que você tem que fazer. E se encaixe nisso aí rápido. Coloque a sua vida, toda a sua força, todo o seu vigor, o mais rápido possível, no quadrado que Deus determinou para você. Cada um de nós aqui temos uma missão a cumprir. Pastor, mas eu sou novo convertido. Pois é, já tem algo contigo, viu? Pastor, mas eu sou um crente velho, já estou até meio cansado. Pois é, então já descansou muito. Está parado demais. Regace as mangas. E esse é o tempo. Pastor, mas espera aí, eu tenho algumas coisas para resolver na minha vida, eu estou esperando primeiro. Pois é, vai se encaixando, vai se envolvendo. Porque Deus trabalha debaixo de uma lei chamada lei do retorno, lei da reciprocidade. Tanto que Ele na sua palavra vai dizer: eu honro os que me honram, e os que me desonram serão desonrados. Deus trabalha com a regra da reciprocidade. Fez para Deus, Ele faz por você. Se entregou para Deus, Ele se entrega por você. Se envolveu com Deus, Ele se envolve com você. Se Deus na sua vida está na frente do marido, da mulher, do namorado, da namorada, da faculdade, do curso, do dinheiro, se Ele está na frente de tudo, Ele fará questão de te apresentar diante dos seus inimigos como um filho escolhido, amado, cuidado por Ele. É assim que funciona. Descubra o seu senso de propósito. Sabe quando é que Deus vai salvar todos os seus e vai prosperar você? Quando você se encaixar no senso do propósito. Sabe quando é que Deus vai restaurar, vai restituir, vai transformar, vai libertar, vai trazer o que se perdeu, vai resgatar o que foi embora, vai transformar a maldição em bênção? Quando você colocar a mão em algo chamado Ará.